Agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre os impactos da reforma trabalhista, que está completando 2 anos, e vamos falar também de novas mudanças em discussão no que se refere à legislação trabalhista. Eu tenho aqui comigo o Almir Pazianotto, que é advogado da área do trabalho, ex-ministro do Trabalho, ex-ministro do Supremo Tribunal do Trabalho, e o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro balanço da reforma trabalhista. Eu acho que a coisa que é mais questionada é o fato de termos ainda um nível de desemprego muito alto no Brasil, né? São cerca de 13 milhões de trabalhadores, fora a subutilização, informalidade recorde, o desalento também recorde, então tem uma precariedade muito maior e se falava na possibilidade de uma geração maior de empregos a partir da simplificação de legislação. Começo com o Ricardo Patá, que eu gostaria também de uma avaliação sobre o movimento sindical nesse período, que perdeu a contribuição obrigatória. Bom, não há dúvida que nesse período, esse balanço que fazemos, ele aponta que a reforma trabalhista não gerou emprego, o que era um dos argumentos no governo anterior, ao colocar para o Congresso, que fez mudanças importantes e fez com que aprovasse uma reforma, a meu ver, tirando muitos direitos importantes, alguns até restabelecidos, como é o caso da mulher grávida, no caso da legislação, poder trabalhar em lugar insalubre, amamentando, inclusive, e o Supremo tirou a validação desse artigo. Agora, um dos temas que eu acho importante da reforma, que nós, inclusive, conversamos com o ministro naquela oportunidade, antes de passar para o Congresso, é o negociado sobre o legislado. O negociado sobre o legislado, a meu ver, é um dos pontos altos, porque é o papel fundamental do movimento sindical fazer com que, na dinamicidade da economia e nas peculiaridades de setores, possam fazer o que é melhor para os trabalhadores e para a empresa e para o Brasil. Só que nesse negociado legislado, e aí você fez um comentário a respeito do custeio do movimento sindical, o movimento sindical pode negociar tudo, pode diminuir o salário, pode ter férias divididas em três vezes, pode ter jornada espanhola, 12 por 33, trabalho intermitente, um mundaréu de alternativas. Só não pode, o trabalhador tem capacidade para tudo isso, mas ele não pode, em assembleia, decidir quanto ele vai contribuir para o sindicato, para que ele possa fazer um trabalho importante, tanto do ponto de vista de conquista de benefícios, de manutenção de emprego, em especial, como você mesmo disse, num momento grave que nós vivenciamos. Mais de 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados e assim por diante. Até o GT fez, e você acompanhou, o mutirão do emprego, onde tem uma foto que passa até hoje em todos os locais, daquelas pessoas todas desamparadas e loucas para um emprego, para um trabalho, né? Que foi no Vale do Anhangabaú. Então, a reforma trabalhista tem pontos que são importantes, não há dúvida, o negociado sobre o legislado, a meu ver, ele é relevante. Tem a questão do judiciário, que é um complicador, o acesso ao judiciário ficou muito mais difícil, as pessoas que têm poucos recursos têm receio de buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. De qualquer forma, é uma reforma que já está se fazendo 2 anos. Bom, a gente não sabe exatamente qual seria o impacto da reforma no ambiente e que a economia estivesse crescendo. A economia está muito fraca. Doutor Almir, qual a avaliação que o senhor faz dessa reforma? A gente pode considerar que ela trouxe mudanças positivas para o trabalhador? Trouxe algumas positivas e trouxe outras mudanças negativas. Eu verifico que parece haver uma guerra deliberada contra o movimento sindical. Parece que há uma hostilidade muito forte contra o sindicalismo, em parte, vamos reconhecer, porque houve um certo abuso na criação de sindicatos. Houve uma inflação de sindicatos, o que por si só já enfraqueceria o movimento sindical. Fora a ligação política, que também gerou muita crítica. Pois é, tem esse lado político, tem esse excesso de sindicatos, havia também um excesso de arrecadação. Havia sindicatos, não é o caso do Patá, mas havia sindicatos que fixavam contribuições mensais, bimensais, trimestrais. Isto criou, no fundo, um ambiente desfavorável ao sindicalismo, porque o sindicalismo sempre foi visto como um braço do PT. Logo, um governo de oposição ao PT, não é?
tentou também desmontar um dos tripés, não é, da organização petista. Mas isto, a meu ver, está errado. Porque nós não podemos ter um país com razoável desenvolvimento industrial, com uma boa classe trabalhadora, com um bom histórico da vida sindical lá atrás, sobretudo durante o regime militar, quando o movimento sindical foi muito atuante e conseguiu relevantes conquistas. Nós não podemos, de repente, não é, membros que somos da OIT, com o sindicato reconhecido na Constituição, com a liberdade sindical de certa forma reconhecida, desencadear uma guerra, estrangulando o movimento sindical na sua parte mais fraca, ou seja, pela ausência de recursos. O Patá tem razão. Se há uma prevalência do negociado sobre o legislado, não há nenhum impedimento maior para uma cláusula que fixe uma contribuição sindical dos trabalhadores. A dificuldade está que o sindicato não representa só sócios, mas também categoria. E na categoria nem todos são associados. O argumento é este: quem não é associado não é obrigado a aceitar as condições de uma convenção, de um acordo coletivo. O que eu posso lhe dizer, Denise, é que no pano de fundo de tudo isso nós temos a situação mais grave já vivida nos últimos 40 anos. Um desemprego numa margem nunca antes atingida. 13, 14 ou 15 milhões de desempregados e uma outra quantia mais ou menos como essa de subempregados, desalentados, subocupados, vendedores ambulantes, Uber, não é? O desempregado hoje está se debatendo para encontrar algum recurso. E outros aplicativos também. E os aplicativos. Claro. E aí, Denise, nós podemos chegar ao fim do ano, ao Natal, à passagem de ano, um momento importante na vida de todas as famílias, com uma multidão sem dinheiro para comprar um panetone, para comprar um brinquedo para o filho. Agora, Patá, vocês estão conseguindo driblar essa dificuldade financeira e se manter? Como é que está sendo o movimento sindical, redução de sindicatos? O que tem acontecido? Nós estamos buscando uma série de alternativas, porque realmente sufocou a legislação trabalhista e, inclusive, estava se potencializando para piorar com a medida provisória 873, que nós conseguimos do movimento sindical eliminar no Congresso. E tem agora a 881, uma outra medida provisória que tem um nome todo pomposo, mas também uma reforma trabalhista que está bem clara a medida da liberdade econômica. Na liberdade econômica. Agora, não há dúvida que o GT tem valorizado cada vez mais os sindicatos estarem nas ruas, buscando associar, buscando mostrar serviço, mostrar a capacidade que o sindicato teve, inclusive, no passado, ajudando a acabar com a ditadura, um sindicalismo importante no nosso país e fundamental para as negociações coletivas, principalmente no momento dessa desarticulação que traz, na realidade, uma possibilidade muito grande da legislação cada vez ser mais flexível e tirando uma série de direitos. Inclusive, alguns até pensam em alguns pétreos ligados à saúde, entre outras questões. Eu queria até colocar alguns pontos, aí você destacou a MP da Liberdade Econômica, ela permite, por exemplo, liberação de trabalho aos domingos e feriados, garantias à possibilidade de carteira de trabalho digital, que esse seria um avanço, limites ao poder de conselhos profissionais na fiscalização dos trabalhadores, extinção do e-social, aplicação da legislação trabalhista apenas em benefício dos empregados que recebam até 30 salários mínimos, fim da obrigatoriedade de criação de comissões internas de prevenção de acidentes em situações específicas. Então, são algumas das mudanças. Então, algumas delas tratam mesmo da segurança, como a questão da CIPA e alguns outros conselhos, como é o caso do conselho que nós vimos, que saiu em toda a imprensa, com relação a questão das drogas, né, que são especialistas que estão deixando de contribuir para uma situação grave, que para mim é uma das guerras mais graves que o Brasil vive, é exatamente a questão das drogas. Agora, Patá, você discorda então que a flexibilização possa garantir a abertura de mais vagas? Eu queria saber, doutor Almir, também em relação a isso, que é a justificativa do governo, inclusive o presidente Bolsonaro colocou agora aquela questão dos 40%
da multa em caso de demissão, ele acha que ela dificulta a contratação, que o empregador já levaria isso em conta. Agora, muita gente acredita que, na verdade, ela acaba barrando demissões quando há uma necessidade de corte. No momento que nós estamos vivenciando, com certeza absoluta, acabando essa multa, muita gente vai para a rua, muito mais do que já temos, e as contratações já tem muitos já pensando na tal da carteira verde e amarela, mesmo antes de existir, que é aquela carteira que diz o seguinte: você prefere um emprego ou direito? Eu acho um verdadeiro absurdo as conquistas que ocorreram nos últimos 100 anos, no sentido de ter um trabalho digno para o trabalhador e ser eliminado uma série de situações com a possibilidade efetiva de ele ter um trabalho que possa comprar um pão. E muitas vezes pessoas que estão desempregadas e não têm esse dinheiro vão se submeter a essa situação. Eu acho muito perigoso. Essas questões, elas devem ser equilibradas e buscando alternativas entre o capital e trabalho, que os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores podem, com certeza absoluta, trazer possibilidades efetivas de geração de emprego e capacitação do trabalhador. Agora, algumas dessas medidas não podem ser decididas simplesmente por maioria no Congresso ou um decreto presidencial. Não, o decreto esbarra numa série de dificuldades, não é? A medida provisória vai ser submetida ao Congresso. Num regime democrático, não é? As alterações dessas questões fundamentais são feitas através de lei. Lei é algo muito mais qualificado do que um decreto, do que uma medida provisória. Esta mania que os governos tiveram depois da Constituição de 88, de uma farta utilização da medida provisória, atenta contra o regime democrático. Mas eu gostaria de dizer a você, Denise, e ao Patá, o seguinte: que a grande dificuldade é que o movimento sindical, neste momento, não está conseguindo abrir um canal de comunicação com o governo. Alguns sindicalistas foram recentemente à OIT fazer acusações contra o Brasil na OIT. Eu entendi que isso foi um lance errado. Se tivermos que discutir, vamos discutir aqui dentro. Houve época em que o governo recebia os dirigentes sindicais para conversar. O Lula, que fazia um sindicalismo muito combativo, mas ele era recebido. Eu não estou encontrando isso hoje, não verifico hoje, em parte por responsabilidade do próprio movimento sindical, que se isolou. E em parte por responsabilidade do governo, que extinguiu o seu único canal de comunicação com a classe trabalhadora, que sempre foi, desde 1930, o Ministério do Trabalho. Então ficamos aqui com um diálogo entre surdos. As coisas não chegam lá e o governo, com essa sua pressa de efetuar reformas, vai tomando providências, algumas com nítido caráter autoritário. E isso vai ter que ser barrado na Justiça mesmo, se não conseguir no Congresso. Eu prefiro que seja barrado no Congresso. No Congresso. Eu prefiro que a Câmara dos Deputados tenha uma compreensão mais adequada da realidade brasileira, perceba que o problema do desemprego não é uma questão secundária, não é uma questão marginal para ser resolvida lá adiante, quando todas as demais reformas estiverem sido concluídas. É um programa para hoje. E o governo não pode se esquecer disso. Rapidamente, Patá, qual a estratégia do sindicalismo para barrar agora essas últimas medidas? Bem rápido, por favor. Rapidamente, nós estamos unidos nas centrais sindicais e buscar uma interlocução com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem sido uma personalidade fundamental do nosso país, tanto na reforma previdenciária, mostrou a sua capacidade, com o fim da medida provisória 873. Então, efetivamente, é o Congresso que nós vamos buscar a interlocução. Perfeito. Nós ouvimos o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e Almir Pazanotto, advogado especialista na área do trabalho, ex-ministro do Trabalho, ex-ministro do Supremo Tribunal do Trabalho. Muito obrigada aos dois.